Muito provavelmente você já deve ter tido contato com alguma mídia, algum filme, alguma série de jogos que retrate a ressurreição de espécies de animais extintas, como Jurassic Park, por exemplo, onde eles clonam espécies de dinossauros da era Mesozoica. Ou talvez jogos como, por exemplo, Pokémon, onde você tem a opção de recriar a partir de fósseis Pokémons pré-históricos. Bom, esse tipo de tecnologia para reviver animais extintos não é algo tão distante da nossa realidade, hein? Mas é claro, a gente não vai conseguir ressuscitar um dinossauro da era Mesozoica, por exemplo, ainda bem que não, né, no caso, ou algum artrópode do Cambriano. Estamos falando de tecnologias que você teria a capacidade de ressuscitar, por exemplo, animais que foram extintos por ações humanas, ou seja, animais que foram extintos provavelmente nos últimos 200 mil anos da Terra. Muito pouco tempo, se você for analisar através de uma visão geológica e histórica. Mas enfim, no vídeo vamos ver isso um pouco melhor. Antes de começar de verdade, eu gostaria de pedir aquelas coisas que eu sempre peço geralmente, ou qualquer youtuber pede, que é, por favor, deixem um gostei aí, interage com o vídeo, compartilha se você puder, se inscreva também, porque muita gente que assiste meus vídeos não são inscritos, eu agradeço muito se você puder se inscrever, caso tenha interesse nesse vídeo e queira acompanhar os outros, e também o Seja Membro está aí, para caso você queira nos ajudar financeiramente. Não vou enrolar hoje na introdução, porque quero desenvolver bastante o assunto nesse vídeo em específico, e sem enrolar muito. Eu tive diversas fontes para esse vídeo, mas particularmente a ideia e boa parte das informações do assunto eu retirei de duas matérias do ano passado. Sim, sou um cara bem atrasado quando o assunto é fazer conteúdo de coisa no hype, como dizem os internautas. Enfim, minhas fontes são duas matérias, uma da Nature e outra do site Scientific American. Acho importante ressaltar aqui que apesar de eu romantizar um pouco essa questão na parte introdutória, na verdade essa ideia de desextinguir, entre aspas, espécies de animais extintas é uma ideia bem debatida, podemos dizer assim. E bom, é aquele velho ditado, nem tudo são flores. E se isso realmente é um projeto que vai dar certo, não sabemos e ainda tem muitas dúvidas em cima dessa questão. Mas vou explicar o projeto aqui e podemos discutir um pouco sobre o assunto. Inclusive eu vou deixar um pouco minha visão sobre o assunto em si também. Eu não vou contar o que levou à extinção dos dodôs, até porque já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas nesse momento eu gostaria que você pensasse na seguinte pergunta que farei para você. O que seria necessário para trazer os dodôs de volta à vida? O que é fundamental? O que precisamos fazer para que isso ocorra bem? Bom, talvez a biotecnologia avançada e não apenas isso, mas reestruturar um habitat destruído em um ecossistema desde muitos séculos violado. Em 2023, aproximadamente uns anos antes do lançamento desse vídeo, uma empresa de biotecnologia anunciou um esforço ousado para desextinguir o dodô, que por conta de sua extinção simbólica e rápida, influenciada principalmente por ações humanas, tem tornado-se um símbolo de impacto negativo da humanidade no mundo natural. Mas será que o plano realmente pode funcionar? O nome dessa empresa é Colossal Bioscience, e ela inclusive tem um site na internet onde ela descreve sobre seus planos. Mas resumidamente, ela não quer apenas trabalhar a desextinção de apenas uma espécie animal, mas várias, como os tigres das Tasmânias, que era uma espécie de marsupial nativo da Oceania, e também criar elefantes com características de mamutes lanosos. No ano passado, ela anunciou um novo plano, trazer de volta da extinção as aves ágeis terrestres não voadoras conhecidas como dodôs. Inclusive o projeto dessa rapaziada teve um investimento muito grande, inclusive por parte de celebridades. A primeira aspas que podemos colocar nessa história toda é, na verdade não é exatamente desextinguir a espécie, porque o que a empresa traria não seriam exatamente dodôs originais, podemos dizer assim. Seria algo muito semelhante, mas não a mesma ave, que seria provavelmente um fruto de engenharia genética, usando técnicas como o CRISPR, modificando um animal próximo geneticamente a essa mesma espécie. Aí você me pergunta, mas não seria possível clonar eles assim como clonaram a ovelha Dolly? Que aí era realmente um indivíduo genético verdadeiro e bem sucedido no processo de clonagem? Bom, para você realizar o processo de clonagem a partir de uma célula remanescente, você precisaria primeiro encontrar o material genético viável para isso, coisa que nos dodôs não temos disponível. Segundo problema, o que envolve toda a genômica aviária. Com mamíferos, o processo é como o usado na criação da ovelha Dolly, mas de acordo com um dos pesquisadores ouvidos pela matéria da Nature, não podemos clonar
clonar pássaros. A clonagem requer acesso a um óvulo que esteja pronto para fertilização, mas ainda não fertilizado, não acesso a um óvulo de pássaro do mesmo tempo de desenvolvimento que há para o mamífero. Por conta disso, a ideia da empresa seria retirar, isolar, cultivar células germinativas especializadas, ou seja, aquelas que vão dar origem a óvulos e espermatozoides, seus parentes mais próximos, o pombo de Nicobar, nativo de boa parte da ilha de Nicobar, e se isso der certo, o genoma dessas aves seriam manipulados para se assemelhar aos de dodôs. Tom Gilbert, biólogo evolutivo da Universidade de Copenhague, supervisiona a Colossal e seus projetos, afirma que encontrar todas as diferenças de DNA não é possível. Genomas antigos são montados a partir de sequências curtas de DNA degradado e apresentam várias lacunas. E uma pesquisa que ele publicou no ano passado comparando o genoma do extinto rato, Rattus macleari, com o do rato marrom norueguês, Rattus norvégicos, sugere que as lacunas do genoma do dodô podem estar justamente nas regiões do DNA que mudaram mais desde que sua linhagem se separou da dos pombos de Nicobar, que se separou da mesma linhagem que os dodôs há cerca de uns 30 a 50 milhões de anos atrás. Introduzir milhares de mudanças nas células germinativas também não é simples. Focar apenas em um subconjunto de alterações de DNA, como as que alteram sequências de proteína, poderia reduzir o número de edições necessárias, mas ainda não está claro se isso produziria algo parecido com um dodô selvagem. Só que se tudo isso der certo, tem mais um porém: o comportamento do animal. Sim, existe uma boa parte da genética envolvida no comportamento, porém o problema nisso tudo é que uma boa parte do comportamento é passada de indivíduos mais velhos para os mais novos. Muitos animais aprendem com seus convívios sociais, sua família, matilha, bando, alcateia, e aí vai indo. É um conhecimento e um comportamento que vai passando entre os indivíduos da espécie. E aí entra um grande empecilho: não há dodôs vivos que poderiam ensinar esses filhotes que nasceram nesse processo todo. Não há um dodô ou alguém que possa recriar toda a história evolutiva comportamental dessas aves. Não há nenhum organismo que possa ensinar o dodô a ser um dodô. Então, mesmo que você crie uma ave semelhante a um dodô, ele não vai ser exatamente um dodô. E por isso que, de acordo com a fala do paleontólogo presente na matéria, usar o termo desextinção é errado nesse sentido. Talvez possa existir sim sucesso na criação de um dodô, dependendo muito do que você considera como sucesso. Outra pergunta que acho legal você pensar sobre, é até um pouco filosófico na verdade: você pode criar um animal com um genoma igual ao extinto, mas você realmente poderia dizer que trouxe o animal de volta à vida? E que esse animal é realmente a espécie que desapareceu no século 17? Lembrando que estamos falando aqui da empresa que deseja trazer de volta o animal da extinção não pela clonagem de um animal realmente verdadeiro, mas modificando um próximo geneticamente. Trocando de tópico agora, existe um outro problema também sobre isso tudo: o objetivo de trazer os dodôs de volta à vida e introduzi-los ao seu ambiente nativo das Ilhas Maurício. Porém, se você já viu o vídeo sobre os dodôs ou os falcão de Maurício, você sabe muito bem que a situação das Ilhas Maurício é muito diferente da mesma Maurício de 300 anos atrás. Espécies invasoras dominando o local, o que poderia competir até predar as aves, habitats extremamente degradados, entre outros problemas. Então realmente vale mais a pena mais de 200 milhões de dólares de investimento em um projeto de modificação gênica para trazer um animal que nem sabemos se seria o como original primeiramente, ou em projetos de restauração e conservação de espécies existentes atualmente. Inclusive seria um benefício para esse mesmo projeto caso ele dê certo. Bom, ignorando todos os obstáculos possíveis, e se realmente isso for um projeto que vai dar certo em um futuro próximo, o que sinceramente eu sou um tanto quanto cético em relação a isso, talvez possa ser bom. Você trazer um animal cujo desaparecimento causou todo um impacto no ecossistema nativo dele, pode sim talvez ser muito útil para ajudar na restauração desse ecossistema, o que seria muito bom na verdade. Mas eu ainda acho que na nossa realidade atual, no nosso cenário de hoje em dia, valeria muito mais a pena investir realmente na conservação de reconstrução de ecossistemas e habitats antes de realmente pensarmos em trazer animais extintos pela humanidade de volta à vida. Afinal de contas, o mundo vai ser muito diferente para esses animais desde que sua extinção ocorreu. Além do mais, outro problema, que aí já é uma visão minha, a gente tá falando de uma empresa, nós não estamos falando de uma ONG, por exemplo. Essa empresa, todo o capital dela, a maior parte do capital dela vem de investimentos, e essa empresa vai precisar retornar esses investimentos de alguma forma, então ela vai ter que lucrar em cima disso de algum jeito. E aí que está, como ela vai fazer isso? O que vai ser necessário sacrificar para que esse lucro ocorra? Isso são questionamentos que devem ser feitos sobre todo esse assunto. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do assunto em geral em questão. Caso vocês gostem realmente do assunto e queiram saber mais sobre os dodôs ou as Ilhas Maurício em geral, tem esses dois vídeos aqui que você pode assistir, que explicam melhor sobre a situação de duas espécies diferentes das Ilhas Maurício. Enfim, é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.